Teremos agora a palestra da Fortinet com o case de sucesso Smart Fit e o tema como a maior rede de academias da América Latina utilizou o Fortinet Security Fabric como acelerador da inovação. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o gerente de infraestrutura e projetos de TI no grupo Smart Fit, Walter Sobral, e o arquiteto de cibersegurança da Fortinet, Diego de Oliveira. Muito bem-vindos, Walter e Sobral, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui podendo participar desse evento, né? Falar de segurança é sempre um tema muito atual e muito gostoso também. Eu gosto muito de conversar sobre tecnologia e inovação. Muito bem, bem-vindos mais uma vez e uma boa apresentação para vocês. Muito obrigado, Ângelo. Boa tarde, Walter, novamente. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente aqui, Security Leaders. Obrigado por você reservar esse espaço aqui para participar com a gente nesse bate-papo. Legal? E eu acho que esse bate-papo vai ser bastante interessante, vai trazer bastante insights para o seu dia a dia, que foi isso que a gente, de fato, tentou construir, e ao longo do projeto a gente teve sucesso junto com o time da Smart Fit para ter o sucesso no projeto, ter todos os benefícios, e aí a gente vai tentar resumir aqui com o Walter, dentro de várias janelas que a gente teve, de vários bate-papos, kickoffs, etc, né? Walter, mais uma vez, muito... Legal. Walter, muito obrigado mais uma vez, em nome de todo o time Fortinet, o time FXO também, que é nosso parceiro, que contribuiu bastante com o sucesso do projeto com você, com o seu time, tá? Fica aqui nosso agradecimento. E até para a gente começar o nosso bate-papo aqui de uma forma um pouco mais fluida, a gente quer saber quem é o Walter, o que motiva o Walter, quem que é o Walter nas horas vagas, o que o Walter tem aí como hobby, fica à vontade. Tá bom. Primeiro, eu também quero agradecer a oportunidade que vocês estão dando aqui nesse espaço para a gente, né? A gente gosta muito de falar da nossa empresa, né? A Smart Fit está presente aí na vida de muitas pessoas, mas para os colaboradores ela está no sangue, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de divulgar e falar um pouquinho do que a gente tem feito aqui dentro do grupo, é sempre muito bom. Bom, eu trabalho com TI faz um bocadinho de tempo, né? Essa falta de cabelos denuncia um pouquinho isso. Eu costumo dizer que eu fiz categoria de base, então eu comecei lá como o analista de Field Services, atendia a máquina do usuário, fui galgando algumas posições, né? Fui administrador de rede, trabalhei com projetos, e fazem alguns anos já que eu estou na área de... Aqui no Grupo Smart Fit eu cuido de gestão de operações, gestão de infraestrutura e gestão do time de projetos, né? Eu acumulo essas três funções. Como pessoa, eu gosto muito de futebol, não dá mais para o pessoal acreditar que eu joguei muita bola, mas tem que acreditar na história só, mas eu brinquei bem de bola. Gosto muito de esportes em geral, né? Meio de competição, então, assim, esse esporte tem que ter alguma competição, sou muito competitivo, acho que em termos de hobby é muito isso. Gosto muito de viajar, gosto muito de fazer trilha, coisas nesse sentido. Férias para mim é em meio à natureza, fazendo alguma trilha, fazendo algum esporte mais radical, são essas coisas que eu gosto. Legal, não parece, mas eu também já fui um atleta, então mas a gente tenta manter a mente de atleta, pelo menos, né? Sim. Acompanhando a distância. Exatamente. Minha filha, quando está assistindo jogo comigo, ela brinca comigo que fala que toda bola que cruza eu chuto na sala. Então, porque a mente continua funcionando, né? O que não funciona mais é o corpo. Claro. E você disse que você teve algumas passagens de carreira, você teve algumas experiências na sua carreira, né? Eu imagino que você não tenha começado a sua carreira dentro da Smart Fit, deve ter passado por outros mercados, outros segmentos, né? Sim. Tem uma pergunta que eu queria fazer para ti. Qual que foi a sua primeira impressão quando você assumiu a posição na Smart Fit? O que te impressionou? O que fez ali? Poxa, qual que é a diferença entre os mercados anteriores que você trabalhou e o primeiro dia? Quando eu fui convidado a participar do processo seletivo aqui na Smart Fit, primeiro veio um pensamento para mim que prova o quanto a gente às vezes julga as coisas antes de conhecer, né? Eu trabalhei em grandes multinacionais, uma multinacional americana, em duas multinacionais americanas, trabalhei numa multinacional também espanhola, cujo segmento e business, né, também eram TI, tecnologia. Então, quando eu recebi uma oportunidade de trabalhar para um grupo de academias, o meu primeiro pensamento foi, será que eu não estou me deslocando demais na minha carreira? Como que fica o segmento de carreira em relação a isso? Mas durante o processo de seleção mesmo, eu tive a oportunidade de conhecer
a infraestrutura da empresa, conhecer principalmente o pensamento, mais do que a infraestrutura da empresa, o pensamento, porque eu ingressei em 2013, de lá para cá a empresa cresceu absurdamente em todos os sentidos, né? Nós tínhamos menos de 200 academias, hoje a gente tem 956. Nós estávamos em 3 países, hoje a gente está em 13, né? A gente tinha cerca de 200 mil alunos, hoje a gente tem 2.800.000, e eu participei disso tudo, então tem um pouco do meu DNA aqui interno, né? Tem coisas que existem aqui hoje que foram carimbadas por mim e por todo o time aqui do grupo Smart Fit, né? Então, a Smart Fit, apesar do negócio dela ser fitness, né? Bem-estar, ela não entende que TI é um apoiador do negócio como sustentação, né? O TI é o próprio negócio, e a gente percebe isso pelo investimento que é feito, pelas tecnologias que a gente utiliza. A gente está sempre na vanguarda de tecnologia, então a gente já se utilizava muito nuvem aqui quando eu entrei em 2013, hoje se utiliza muito ainda, a gente tem ambientes de hiperconvergência, a gente tem o Fabric da Fortinet, a gente tem N produtos que são top de mercado, porque a gente entende realmente que o nosso negócio ele faz sentido muito em função da tecnologia, né? E muitos produtos que a gente tem lançado agora são produtos digitais, né? Que tem tudo a ver com tecnologia. Então, o grupo entende realmente a necessidade de investir em tecnologia e tem feito isso constantemente. Eu até brinco, né, com o pessoal, quando eu estava nas empresas de tecnologia, eu tinha muito mais dificuldade de aprovar budget do que eu tenho aqui internamente. Isso é interessante, interessante. Eu acho que aqui ficou um pouco mais fácil justificar algumas coisas e esse crescimento exponencial que teve, né? A gente é uma multinacional, de origem brasileira, mas uma multinacional que cresceu absurdamente nos últimos anos. E desde da sua passagem de 2013 para cá, você conseguiu trabalhar aí alguns panoramas, passou por algumas fases, inclusive esse boom da marca, né? E também, querendo ou não, a fase que foi inevitável, todo mundo passou, foi a fase da pandemia, né? Como que você vê que esse poder de inovação, que eu entendo que a Smart Fit tem muito no seu DNA, como você disse, é uma empresa que envolve tecnologia à frente do negócio, o lançamento do produto. Como que você vê que essa passagem, como que foi essa adaptação para vocês de pré-pandemia, durante a pandemia, e agora a gente está entrando já no pós-pandemia, nesse olhar de inovação? Quando eu entrei aqui, a gente tinha muito uma visão de gestão ainda familiar, né? O responsável, né, pelo surgimento da Smart Fit, o Edgar Corona, é uma pessoa hipervisionária, né? Muito sabedor do caminho que ele quer seguir, mas a empresa, para alavancar esse crescimento todo, teve que trazer e se moldar em novos alicerces, né? Então, nesse percurso é que eu entrei e outras pessoas mais entraram aqui na empresa para a gente poder alicerçar essas coisas todas. Ao contrário do que aconteceu em outras crises, né? Em 2015, 2016, eu recebi um monte de currículo de pessoas que trabalharam comigo em outras empresas e a gente estava em um crescimento muito forte e a gente não tinha sentido crise nenhuma até então. Agora, em 2020, isso foi diferente. O nosso negócio ficou totalmente fechado durante alguns meses em diversos países, né? Então, diferente de uma empresa que vende um produto, que se você não quer comprar uma televisão, você não compra agora, você tem condições de ainda recuperar essa venda 3 meses depois. A nosso não, é serviço. Se você não teve a prestação do serviço nesse mês, você não tem faturamento e não consegue faturar dobrado no mês seguinte. Então, a gente foi amplamente afetado nessas questões. Só que a gente tinha uma saúde financeira importante, né? A gente tinha fluxo de caixa, e a gente também percebeu nisso uma grande oportunidade. Nós somos, por natureza, otimistas, né? Então, a gente alavancou os nossos produtos digitais. Então, hoje, cerca de 400 mil, quase batendo 500 mil alunos nossos são de consumo de produtos digitais, né? Coisa que a gente tinha minimamente antes da pandemia, né? A gente tem investido, tem contratado muitos profissionais nessa área para continuar alavancando os nossos produtos digitais. A gente entende que, e a pandemia trouxe isso, né? Se as academias estavam fechadas, as pessoas deviam estar treinando em casa. A gente fez programas gratuitos na internet também de treino em casa, talvez vocês tenham acompanhado.
A gente teve 18 milhões de pessoas participando dos nossos treinamentos em casa, então 2 milhões e 800 mil clientes na América Latina como um todo, e nesse treino em casa, durante o período que a gente esteve fechado, a gente conseguiu alavancar 18 milhões de clientes participando disso, né? Então, a pandemia também trouxe muitas oportunidades para a gente espera sair disso mais forte, com mais oportunidades de estar inovando também, né? E avançar no mercado aí, como mantendo, né, essa posição de destaque, né? Claro. Perfeito. E até, assim, como você disse, essas fases foram criando novas necessidades, novos pilares, e até eu lembro quando a gente se deparou pela primeira vez para poder discutir ali o que seria um projeto, o que seria um roadmap, você apresentou para a gente alguns desafios, e alguns desafios atrelados ao alcance, e alguns desafios com a infraestrutura atual que você tinha naquele momento, né? Sim. Que falava, Diego, com isso aqui eu não vou conseguir chegar. E se você também não fizer isso aqui, a gente nem continua a reunião. Então, compartilha com a gente quais eram esses desafios que você te impediam de avançar, vamos dizer assim. Imagina que para você ter mais 900 pontos de entrega de serviços, né? A gente tem mais de 900 pontos de conectividade de rede ali, né, entre sites, né? A gente precisa trabalhar muito forte padronização. Claro. Muito forte padronização, automação, visibilidade, e esses são alguns elementos que a gente não tinha com a antiga tecnologia que a gente estava utilizando, né? Então, a gente tinha dificuldade, por exemplo, em ações simples, né? Como atualizar o firmware de todos os firewalls de todas as unidades. A gente não tinha confiança de fazer isso sem ter alguém na ponta lá, muitas vezes, porque a gente tinha tido algumas vezes alguns problemas. E a loja tinha ficado fora e teve que mandar alguém emergencialmente. Eu lembro que até... Quando a gente fala fora, até eu lembro que assim, o loja fica fora, o seu é a esteira parar, é a aula de spinning parar também, né? Então, o loja, até para a gente materializar aqui, o dentro do seu negócio, é algo ativo. A academia fica aberta, mas o pessoal não pode treinar. Ou não participar de ranking, a eu lembro disso. experiência do meu cliente fica muito reduzida. Né? A experiência do meu cliente fica muito reduzida. Desde o ingresso na academia, porque a gente usa um controle de acesso, que até é único, não vai encontrar em nenhum lugar mais, porque ele é um controle de acesso desenvolvido, proprietário nosso, né? É um controle de acesso microprocessado, que legal. com a capacidade de fazer reconhecimento biométrico, tanto por finger como facial. Então, desde a entrada na academia, todos os processos ficam prejudicados. Né? A experiência do meu cliente diminui demais se eu não tenho a segurança, né, de estar com a parte de TI, de tecnologia, sendo entregue lá na ponta. Por exemplo, uma coisa que as pessoas pouco pensam, né? Para mim, na academia, um computador é menos importante do que o áudio. Mas o áudio da academia também é computadorizado. Então, assim, a gente tem sistemas para controlar isso de forma remota e tudo mais. Então, a experiência do nosso cliente na ponta está muito vinculado à nossa capacidade de entrega. E uma das grandes dificuldades que a gente tinha era essa. Às vezes, assim, a gente começa a ter muitas pessoas também trabalhando no suporte do ambiente, né? E aí você é obrigado, para poder fazer o atendimento de todos, abrir concessões, permissionamentos e tudo mais. E a gente acabava ficando despadronizado, porque por mais que você oriente pessoas, por mais que você eduque, tem sempre alguém que põe a mão onde não deve, cria uma regra que não pode, libera um acesso que não deveria ter sido liberado. E isso era uma dor para mim que hoje eu não tenho mais. Né? Perfeito. Então, perfeito. A capacidade nossa de expansão ficaria muito limitada, a gente teria que crescer muito o grupo de pessoas que faz a sustentação desse ambiente, porque à medida que a gente fosse crescendo a quantidade de unidades. Eu falei que eu ingressei em 2013, a gente tinha menos de 200 unidades, a gente multiplicou isso por 5, basicamente, né? E o time de sustentação disso não chega nem perto de multiplicado por 5. Né? A gente cresceu o time também, mas não cresceu em 2. Claro, né? claro. E aí, assim, pensando que
A gente te apresentou o Fabric, a gente tem lá hoje o FortiGate, o FortiSwitch, a gente está fazendo aquela camada de SD-WAN, o SD-WAN inteligente, a conectividade. Quais os pontos que você vê de melhoria? O que o Fabric trouxe? Quais são os pontos-chave que o Fabric trouxe na curva de aprendizado do seu time? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. O Fabric, ele me traz algo que eu não consegui achar no mercado. Você deve lembrar que a gente abriu uma RFP, né? Vocês vieram concorrer, tinham outros players também participando. Sim. Então, a Fortinet veio por ser reconhecidamente um player de segurança, que para a gente era muito importante. A gente não tinha uma segmentação de rede nas pontas, nas unidades. Isso para mim era fundamental para alavancar outros projetos. Hoje a gente tem vários projetos baseados em IoTs, que só são possíveis a essa segmentação que a gente implementou. A gente teve no SD-WAN, né? É uma solução robusta, tem outras soluções de SD-WAN, mas dentro de um UTM, assim, o da Fortinet tem atendido a gente muito bem, porque, como a gente falou, né, conectividade, infelizmente, assim, no Brasil, a gente tem um dos grandes desafios conseguir conectividade de boa qualidade. Esse continua sendo um grande desafio. E você poder trabalhar isso por melhor rota, né? Parece bobagem, mas assim, poucos segundos, a gente começa a gerar uma fila no acesso da unidade, né? As nossas unidades, antes da pandemia, em um momento de pico, tem uma circulação de pessoas muito grande, então se o controle de acesso estiver lento para fazer o acesso, isso já é ruim. O SD-WAN ajuda a gente nisso, porque muitas vezes o link estava degradado, a gente não percebia isso e a experiência gerava fila e satisfação do cliente. Para falar de um exemplo do SD-WAN, né? O FortiSwitch, a gente fez toda a segmentação em cima dele, a gente tem visibilidade de camada 7, eu consigo saber todos os dispositivos, consigo olhar log, eu consigo até transformar parte do switch em firewall, né? Extensão de firewall, de portas como firewall. Isso para mim é bem bacana também. O Analyzer é um analítico, né? Que me dá toda essa visibilidade, que me dá condições de antecipar. Hoje eu consigo, por exemplo, reclamar com a operadora do link antes que esse link tenha caído. É uma coisa que a gente não tinha condições de saber antes disso, né? Então, com todos os alarmes, com todas as coisas que a gente consegue configurar nesse ambiente, a gente consegue saber disso. E o FortiManager me ajudou muito nessa questão de padronização, né? Padronização e divulgação em massa das nossas políticas, das nossas regras, de firmwares e assim por diante. Porque hoje, mesmo que alguém vá lá, abra o FortiGate, coloque a mão onde não deveria, vai passar o tempo de sincronismo lá e o FortiManager vai comitar de novo a configuração que deveria estar, né? Então, as pessoas fica até um pouco à prova de erros humanos, assim, né? Então, isso nos possibilitou, por exemplo, falando de projetos de IoT, de a gente ter sensores nas esteiras para que a gente saiba qual esteira está sendo mais utilizada. Isso para a gente é importante, porque se eu tenho uma esteira numa posição 1 e a esteira da posição 10, todo mundo usa da posição 1 e não usa da posição 10, hoje eu consigo pegar a esteira da posição 10, colocar na 1 e aumentar o tempo útil do equipamento, que para a gente isso significa dinheiro. Eu tenho condições de dimensionar melhor o grupo de equipamentos que eu tenho. A gente tem bastante experiência nisso, né? Já tem isso por feeling, mas hoje a gente também tem dados estatísticos sobre o tema. Então, eu sei se em determinada academia eu tenho que colocar mais esteiras, ou mais remo, ou outro equipamento, né? Se a área de musculação está muito lotada e eu precisaria ter, nas próximas, eu posso desenhar com uma área de musculação maior. São insumos que a gente não tinha de visibilidade, que hoje a gente consegue. Então, a gente tem projetos, por exemplo, com as câmeras, né? Trazendo dados para a gente, que a gente coloca dentro do nosso BI e traz estatística para a gente ter uma série de tomadas de decisões. Então, são coisas que alavancou o nosso negócio, que a gente não tinha condições de saber disso antes, né? Até tinha por vivência, por estar lá na ponta, mas efetivamente, assim, com dados tão claros e transparentes, a gente não tinha. Então, a gente pode resumir que, basicamente, o Fabric te agregou visibilidade, te reduziu carga operacional no ambiente,
te reduziu a possibilidade de erros humanos, tendo ali o Forte Manager, e também te reduziu o custo, porque você gasta menos tempo entendendo o seu ambiente, né, investigando ele, sabendo o estado de saúde dele, para poder partir para a próxima inovação. Faz sentido isso? Eu não gosto muito de falar de custo com vocês, porque eu fico com medo da renovação, né? Mas eu vou abrir um pouquinho para vocês aqui o que aconteceu, né? Eu tive uma redução significativa no custo de links, porque eu consigo visualizar muito bem isso e apontar isso para as operadoras. Eu percebi que não tinha grande diferença entre MPLS, link dedicado e link compartilhado nas soluções das academias. Então, hoje a gente usa um link dedicado e um link compartilhado para todas as academias para fazer o SD-WAN, né? Isso já pagou boa parte do projeto aí. A gente deixa de estimar algumas coisas, né? Essa parte de headcounts de profissionais, então assim, na ponta do lápis compensou bastante, mas eu estou fazendo propaganda para você, que é para você manter os descontos, tá? Perfeito, boa estratégia. Ótimo, né, Graça? Ótimo. Eu também achei, viu, Graça? Muito bom, gostei. Tá Mais certo. uma parceria que deu certo, não é, Graça? Tem que aproveitar. Mais uma parceria que deu certo. Fortinet e Grupo Smart Fit. Nosso muito obrigado e parabéns. Também vou querer um desconto lá na Smart Fit, hein? Pode procurar, gente. Pode procurar. Tá a gente bom. Walter, Tá mais bom. uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pela parceria com você, com todo o time Smart Fit, com o corpo técnico, corpo de gestão. Agradeço aqui em nome da Fortinet, em nome da FXO também, que foi um parceiro super estratégico, importante para a gente, para o sucesso. E estamos de portas abertas, contato direto, sempre para poder trocar figurinhas e acelerar mais essa inovação assim que você precisar. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço Olha, também... o Wilson Morrone aqui da Biorritmo está dizendo, é verdade, tenho que reconhecer, as catracas da Smart Fit são únicas. Ó, a concorrência aqui, só elogiando as catracas da Smart Fit, muito bom. Inevitável aqui o comentário da concorrência aqui na nossa audiência. Tá bom, então, gente. Um abraço para vocês, Diego e Sobral. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau. Boa tarde a todos. Muito bom. Obrigado.